Caros amigos da Associação Espírita Chico Xavier, mais uma vez nos encontramos nesse momento, nesse espaço destinado a estudarmos preceitos da doutrina espírita e, mais do que estudarmos, procurarmos compreendê-los e de que forma possamos colocá-los em prática em nossos dias, de maneira a nos deixarmos pessoas mais dignas, mais humanas, pessoas mais amorosas. Pedimos à espiritualidade que sempre nos acompanha, que nos oriente neste momento de preleção, ao mesmo tempo que também nos auxilie na compreensão daquilo que se está proposto a trazer nesse momento de hoje. A proposta, dada a proximidade da data de São João, na próxima semana, pelo menos nesse momento da gravação, São João será próxima semana. E aí eu pensei de que forma eu poderia falar de São João no momento em que eu estou relendo um livro muito interessante, a biografia de Francisco de Assis, pelo Espírito Miramês, na obra de João Nunes Maia. Mas aí eu me dei conta que o João que está no livro do Francisco de Assis, que é uma encarnação anterior do Francisco, é o João Evangelista. Estamos próximos ao dia de São João Batista, 24 de junho. Então, São João Evangelista tem sua data comemorativa em 27 de dezembro. E é então do São João Evangelista que eu trago algumas questões para refletirmos no momento de hoje. São João ou João Evangelista, ele é considerado o discípulo amado. Ele leva esse título porque ele esteve muito próximo do Cristo. Claro que todos os apóstolos tiveram suas importâncias, mas o apóstolo João foi aquele que reclinou a cabeça no peito do Mestre. A ele também é atribuído o título ou o fato de ter sido o único apóstolo que esteve aos pés da cruz naquele momento máximo no Monte Calvário. Também João Evangelista é a primeira testemunha de que o túmulo estava vazio. Então, por uma série de proximidades, de fatos, ele é considerado o discípulo amado e ele é também o padroeiro dos teólogos, além de ser o padroeiro dos tipógrafos. João Evangelista é irmão de Tiago, que também foi apóstolo, filhos de Zebedeu, um pescador, e João tem o fato curioso de ter sido o mais novo dos apóstolos e também foi o último dos apóstolos a morrer com mais de 90 anos de idade. João Evangelista acompanhou o Cristo também em alguns dos milagres que conhecemos na leitura da Bíblia, na leitura dos Evangelhos. Junto com Pedro, João Evangelista também teve o cargo importante de preparar a última ceia, às vésperas daquela Páscoa fatídica. Então, João Evangelista esteve muito próximo de Cristo, ao ponto de termos a citação de o quanto Jesus gostava de João e lhe confiou os cuidados de Maria, sua própria mãe. Nós vamos encontrar no mesmo Evangelho de João aqui, capítulo 19, versículo 26 a 28, a seguinte citação. Então, ao ver Jesus, a sua mãe, e de pé ao seu lado o discípulo que ele amava, esse discípulo era João, diz à sua mãe: Mulher, eis teu filho. A seguir, diz a João: Eis tua mãe. Desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua própria casa. Então, com a crucificação de Cristo e com o aval de Cristo, João é tido como filho de Maria
e cuida dela até os últimos dias. Tamanha a importância, então, de João Evangelista. E o Evangelho de João, ele é considerado como o evangelho espiritual, pela clareza de conteúdos que ele traz, pela importância que ele descreve a humanidade do Cristo. Três momentos ficam claros quando João refere-se ao cansaço de Cristo, quando o Cristo chora a morte de seu amigo Lázaro, quando Cristo manifesta que tem sede. Além do Evangelho de João, que conhecemos do Novo Testamento, ele ainda deixou três cartas e o Apocalipse. O Apocalipse como uma visão profética sobre a vitória de Cristo sobre o mal. O Apocalipse ele escreveu quando esteve exilado na ilha de Patmos. Eu trouxe como ponto principal, ou pelo menos o que me inspirou para este tema, eu já falei há pouco, a obra Francisco de Assis de João Nunes Maia pelo Espírito Miramês. A obra começa, ela é para falar de Francisco de Assis e fala naturalmente, mas a primeira parte, o começo da obra, fala de João, quando ele esteve na ilha de Patmos, como ele era tratado pelos romanos, ele era um prisioneiro, mas era tratado com muito respeito, porque a presença de João cativava todos. E esse texto que eu trago hoje, falando de João Evangelista, ele é um chamamento para a fé. E é sobre a fé que nós vamos falar, então, na exposição de hoje, trazendo aqui o primeiro registro, e eu uso como referência o Novo Testamento, essa versão, tradução de Haroldo Dutra Dias. Tradução fica melhor que versão. Tradução do Haroldo. Eu começo a leitura, então, de Mateus, capítulo 17, versículo 14. O endemoniado epiléptico. Depois de se dirigirem à turba, aproximou-se dele um homem e ajoelhou-se e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque é lunático e padece horrivelmente, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. Levei-o aos teus discípulos, mas não foram capazes de curá-lo. Eu chamo a atenção a essa frase, que é sobre ela que retornaremos em seguida. Levei-o aos teus discípulos, mas não foram capazes de curá-lo. Em resposta, Jesus disse: Ó geração incrédula e pervertida, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui ele. Jesus o repreendeu, e o daimon saiu dele. E o menino foi curado a partir daquela hora. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus e, em particular, disseram: Por que não fomos capazes de expulsá-lo? Disse-lhes Jesus: Por causa da vossa pouca fé. Amém vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: Muda-te daqui para lá, e ele se mudará. E nada vos será impossível. Mateus, capítulo 17, eu li então o versículo 14 até o versículo 20. Então, aqui, para o começo de conversa, nós temos um chamamento para a fé. É o Cristo chamando a atenção dos seus apóstolos que, se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, um grão de mostarda é só dar um Google,
não passa de 2 milímetros, menor que uma bolinha de sagu. E é dessa minúscula semente que o Cristo fala, que se tivéssemos fé do tamanho desse grão, faremos muitas coisas. E olhem aqui o que está na Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 1 a 8. Por enquanto, essas leituras para fazermos uma ligação com a proposta sobre fé. Convocando seus 12 discípulos, Jesus deu-lhes autoridade sobre espíritos impuros, a fim de expulsá-los e curar toda a doença e toda a enfermidade. Os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, o evangelista, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas, o Iscariotes, quem o entregou. Jesus enviou esses 12 após prescrever-lhes, dizendo: Não tomeis o caminho dos gentios e não entreis em cidade de samaritanos. Ide de preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel. Inde, indo, proclamai, dizendo: está próximo o reino dos céus. E agora, preste atenção. 10.8. Curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graças recebestes, de graças dai. Então aqui, curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos. Olha o poder que o Cristo está dando para seus 12 apóstolos. Então, começamos vendo aqui a história do homem que pede a Deus a cura, pediu aos apóstolos, não conseguiu. Passamos por essa leitura dos 12 apóstolos, onde o Cristo deixa claro o poder que é dado a cada um deles. E agora vamos para a leitura do livro Francisco de Assis, de João Nunes Maia, que vai ligar essas duas passagens da Bíblia que eu trouxe até agora. Para fazer essa ligação aqui, eu preciso antes falar um pouco sobre o Francisco de Assis, que no caso estamos falando aqui de João Evangelista. Mas olha que interessante. O João Evangelista, quando esteve preso na ilha de Patmos pelos romanos, depois de a incrível história em que ele foi queimado em um caldeirão de óleo e por milagre ele sai dali caminhando, deixando todos os romanos incrédulos, eles então, percebendo a superioridade desse espírito imortal que é João, recomendaram que ele raspasse a cabeça, que vestisse um fardamento romano e que saísse dali disfarçado para não ser perseguido e que adotasse um outro nome. E João, evangelista, saiu dali como romano, adotando o nome de Francisco. E dali ele foi para Éfeso, um grande centro, uma das maiores cidades da época, um grande centro do mundo, ele é descrito assim, Éfeso, onde artes, teatro, literatura, comércio existiam dos melhores. E lá então, João Evangelista, que nesse momento é chamado de Pai Francisco, pelo carinho que ele tinha, pela autoridade que ele tinha, seu conhecimento deixava todo mundo prostrado. Então, Pai Francisco
foi como instrutor para Éfeso. E ele era muito requisitado, inclusive por pessoas muito ricas. E apesar de não pregar em público, Pai Francisco levava a doutrina cristã em seus ensinamentos. E era tão poderosa a sua manifestação que ele fazia sentir no ambiente a presença de Cristo. E essa passagem, então, que eu trago para comentarmos, conta de uma ocasião em que ele esteve numa casa de um homem muito rico. Esse homem tinha um filho que havia mandado estudar em Roma, mas que, muito repentinamente, volta de Roma muito doente. Marcas na pele, no rosto, feridas. Ele estava regressando com lepra. Pátios era o nome desse jovem. E naquela época, os leprosos não tinham cura. A medicina tinha tentado, o pai tinha dinheiro, mas não conseguiram curar Pátios. E o destino, então, desse filho era o de ser isolado da cidade. Ele iria para o Vale dos Imundos, receberiam comidas à distância, não teriam contato com qualquer outra pessoa saudável. E isso era de uma tristeza enorme para aquela família. Um filho que saíra de casa para estudar, para voltar com um cargo importante, agora seria um filho que sairia de casa para um isolamento social, para uma morte social, para um sofrimento que ali para trás, com as feridas, com as ulcerações, com as perdas de membros. E isso deixou a família muito entristecida, muito enlutada. E é nesse momento, então, que Pai Francisco, estando nessa casa, para suas instruções, fica sabendo. E aí, a obra de João Nunes Maia descreve assim. Eu vou ler. Pai Francisco chegara pontualmente com a sua habitual alegria ao raiar do sol, para suas aulas costumeiras, das quais muitas vezes até os adultos participavam, dado o clima de paz que o velho trazia com a sua encantadora presença. Pai Francisco encontrou a dor desabotoando energias. Acostumado com isso, sabia o que fazer. Foi solicitado imediatamente para o consolo de alguns em desespero, principalmente a mãe do rapaz, que estava em estado de apreensão. O velho apóstolo abeirou-se da grande enfermaria coletiva, era o que mais parecia aquele solar. Dispensou interesse ao rapaz que se recostava num catre luxuoso. Tomou a sua mão já deformada pela lepra e beijou-a com alegria, dizendo: Que a paz seja convosco, meu filho. Os olhos do apóstolo brilharam qual duas chamas espirituais. Em sua lúcida mente não se desenharam emoções de medo, de enfermidade, nem de tristeza. O meio não afetou seu ambiente íntimo, que é somente amor. Pai Francisco pensou no Cristo fortemente. Recordou-se de Tiago e de Pedro. Passaram-se nos escaninhos da sua memória lembranças afáveis do Mestre curando enfermos, dando vistas aos cegos e levantando até os que se encontravam mortos. Em seguida, rememorou o Divino Mestre, curando muitos leprosos de uma vez, quando somente um voltara para agradecer. O fenômeno da filha de Jairo surgiu vivo em sua mente, com esperança, pois ele a assistira a levantar-se pela presença do seu Senhor. E buscou a Deus do modo pelo qual seu coração indicava. Impôs as mãos na cabeça de Pátios, e, como por encanto, jorrou do alto uma luz,
cuja policromia era a feição distinta de Deus, inundando o quarto de um perfume encantador e desconhecido na terra. O espanto foi geral. O silêncio dava autoridade a Pai Francisco para fazer o que bem entendesse sob a inspiração do céu. O filho de Salomé, João Evangelista, né, o Pai Francisco, no meio da súplica, notou que uma mão de luz sobrepôs-se à sua na cabeça do rapaz. E uma voz que conhecia ser a do Cristo, que o rapaz também percebeu, fez-se ouvir claramente, entre aspas: Quero que sejas limpo desta tão temível enfermidade, e não te esqueças de compreendê-la, para que não caias em novos infortúnios. Sê um caminho para que eu possa falar com João. Fecha aspas. Essas palavras ficaram vivas na mente do apóstolo e do estudante. As luzes pareciam milhões de pequenos operários ativos trabalhando na recuperação de grande cidade desmoronada por catástrofe. A pele do moço foi se recompondo aos olhos de todos, sem que a razão participasse do fenômeno. Pai Francisco parecia revestido da mesma luz e, notando o fato, chorou de emoção. A sua fé refartou o ambiente de glória e de alegria para todos que participavam do milagre da cura, desde os últimos servos até os progenitores. Eu paro por aqui a leitura, buscando essa última frase. A sua fé, a de João Evangelista, Pai Francisco, a sua fé refartou o ambiente de glória e de alegria. Então, se eu havia começado costurando textos do Novo Testamento sobre a fé, do momento em que Cristo diz aos apóstolos que, tendo fé, eles podem curar. Aqui é narrado um exemplo em que João Evangelista, na ocasião Pai Francisco, com sua fé, inunda o ambiente da alegria e promove a cura. Ele já havia feito outras curas em outros momentos, mas essa é a relatada na obra Francisco de Assis, do Espírito Miramês. Então, é sobre essa fé que eu gostaria de encerrar a nossa exposição de hoje. Porque o relato do homem que traz o filho lunático, endemoniado, para Cristo, porque os apóstolos não haviam conseguido curá-lo, ali o poder da fé é o elemento essencial para a cura, para a superação de dificuldades e a fé para as conquistas espirituais. Naquele momento, Jesus repreende a incredulidade daqueles que não conseguiram expulsar o demônio tão somente por falta de fé. No sentido próprio, na prática, é certo que a fé, a confiança nas próprias forças, torna o homem capaz de muitas realizações. Para entendermos que fé não é tão somente algo do ponto de vista dogmático, religioso. Fé como quem acredita, como quem se dispõe, como quem tem certeza. O que o texto do Novo Testamento quer nos dizer com a fé removendo montanhas é uma fé no sentido moral. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, são as resistências, são a má vontade com que nós, homens, nos deparamos. E às vezes, mesmo que isso se trate de coisas boas, de alguma forma a gente até pode compreender não ter vontade, disposição para fazer algo que não queremos. Mas às vezes há muitas coisas que precisamos fazer, gostaríamos de fazer,
mas mesmo assim, coisas boas nos faltando fé para que as façamos. Então é disso que Kardec comenta sobre essa passagem do Evangelho. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos para que se vençam obstáculos, tanto nas pequenas coisas como nas grandes coisas. Lembro que também é parte de estudo da nossa doutrina a fé cega e a fé raciocinada. O que se pede é uma fé raciocinada. A fé cega, a fé vacilante, resultam em incerteza, em hesitação, e dela se aproveitam os adversários para tirar proveito. São fé cega, fé de quem não acredita que possa vencer. Por outro lado, a fé vacilante tende a minar a própria confiança, levando à falta de iniciativa e à aceitação passiva das dificuldades. Assim, a mensagem é que a confiança firme e inabalável nas próprias capacidades morais é fundamental para superar os desafios e contribuir para o progresso da humanidade. A importância da fé como uma convicção profunda na realização de um objetivo que traz consigo clareza mental para visualizar a meta e os meios para alcançá-la. A verdadeira fé é serena, é mansa, é paciente, pois se fundamenta na compreensão das coisas e na confiança de que se alcançará o objetivo desejado. Já falamos que a fé vacilante revela insegurança, e principalmente se ela for motivada pelo interesse pessoal, por uma ação de egoísmo. Assim, ela pode até tornar-se agressiva, tentando compensar sua falta de convicção por violência. Cumpre não confundir fé com presunção, nos ensina Kardec. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Então é muito importante, assim, termos consciência de qual é a nossa fé. Ela é verdadeira, ela é honesta, ela é sincera. E encerra Kardec dizendo que o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não curasses, foi porque não tinhais fé. E nós vimos na ação de Pai Francisco, na cura daquele jovem leproso, o poder da fé. Vamos encerrar então com uma oração que eu busquei no site da Fundação Espírita André Luiz, na prece do dia, datada de 22 de julho de 2022. Senhor Jesus,
Agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de espírito, ainda em súplica, no campo em que nos situaste. Ensina-nos a procurar na vida eterna a beleza e o ensinamento da temporária vida humana. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração. Ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões, dirigimos-nos à tua infinita bondade sem saber o que desejamos. Não nos deixes assim em nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombra, sê nossa luz. Nas horas de incerteza, sê nosso apoio e segurança. Mestre divino, guia-nos o passo da senda reta. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriquece o destino. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal e ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira. Educa-nos para que possamos converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Ao redor da leira que nos confiaste, rondam aves de rapina, tentando instilar-nos desânimo e discórdia. Não longe de nós, flores envenenadas deitam capitoso aroma, convidando-nos ao repouso inútil. E aves canoras da fantasia, através de melodias fascinantes, concitam-nos a ruinosa distração. Fortalece-nos a vigilância para que não venhamos a cair. Dá-nos coragem para vencer a excitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Faze-nos compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestaste. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não nos permita, em sua misericórdia, que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre. Assim seja. A Associação Espírita Chico Xavier agradece mais uma vez a atenção de todos vocês e convida para que, nas sextas-feiras, sempre neste horário, 19h30, assistam a uma preleção de assuntos da doutrina espírita. Os demais assuntos, expositores anteriores, estão todos aqui no nosso canal. Inscreva-se e desfrute desses conteúdos maravilhosos para a nossa reflexão. Até a próxima.